Em 1896, no Cairo, um antiquário apresentou a um colecionador alemão um códice de papiro tão danificado que mais da metade havia desaparecido. Páginas inteiras, devoradas pelo tempo. O texto estava em copta, língua morta do Egito cristão primitivo. E quando finalmente foi traduzido décadas depois, descobriu-se que aquelas páginas fragmentadas continham algo que não deveria existir. Um evangelho escrito em nome de Maria Madalena. Não um evangelho sobre ela. Um evangelho dela. Suas palavras, seus ensinamentos, sua autoridade. E numa dessas páginas sobreviventes, quase apagada pela erosão dos séculos, havia uma frase tão devastadora que, se tivesse permanecido nos evangelhos canônicos, teria tornado impossível toda a estrutura de culpa, controle e mediação sacerdotal que sustentou a Igreja durante 2000 anos. Uma frase que não fala sobre pecado, mas sobre ilusão, que não promete salvação futura, mas revela libertação presente, e que te diz com precisão cirúrgica por que permaneces preso mesmo quando acreditas estar buscando liberdade. O manuscrito foi comprado por Karl Reinhardt e levado para Berlim. Durante anos, quase ninguém sabia de sua existência. Não foi queimado porque estava escondido em coleção privada. Não foi censurado oficialmente porque a Igreja fingiu que não existia. E quando fragmentos começaram a ser publicados, a reação não foi refutação teológica. Foi silêncio. Silêncio ensurdecedor. Porque refutar teria dado atenção. E a atenção teria levado pessoas a perguntar: por que este texto foi removido? O que Maria ensinou que Pedro não podia aceitar? E por que, num evangelho que leva o nome dela, é ela quem consola os discípulos após a morte de Jesus? É ela quem recebe revelações secretas? É ela quem Pedro questiona com ciúme mal disfarçado? Se reconheces que chegaste aqui porque algo em ti nunca aceitou completamente a narrativa de que és indigno, de que nasceste separado, de que precisas de intermediários para alcançar o divino, inscreve-te agora e deixa teu like como sinal de que aceitas caminhar por territórios onde a culpa perde sentido e a verdade não pode mais ser delegada. Porque o que segue não é teoria, é reconhecimento direto do que sempre esteve sufocado sob camadas de doutrina. O Evangelho de Maria é composto por 18 páginas e meia em copta, mas das 18 páginas originais, apenas 10 sobreviveram. As páginas 1 a 6 estão perdidas. As páginas 11 a 14 também. Restaram fragmentos. E ainda assim, nesses fragmentos, está contido o suficiente para colapsar 2 milênios de teologia da separação. O manuscrito data provavelmente do século II, contemporâneo aos evangelhos canônicos. Pertence à mesma época em que Mateus, Marcos, Lucas e João circulavam entre as comunidades cristãs primitivas. Mas enquanto aqueles 4 foram escolhidos pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino para unificar doutrinariamente um império fragmentado, este foi deixado de fora. Não porque fosse falso, mas porque era perigoso. Perigoso porque no Evangelho de Maria, Jesus não morre para pagar pelos teus pecados. Ele morre para demonstrar que a morte é ilusão, que a matéria é ilusão, que tudo aquilo que te mantém preso, com medo, obediente, não passa de identificação com o que é transitório. E Maria, ao receber essa revelação diretamente dele, torna-se transmissora de uma gnose que não requer templo, não requer sacerdote, não requer confissão a intermediários, requer apenas percepção, reconhecimento, despertar. Mas há algo mais devastador ainda. No texto sobrevivente, Maria relata uma visão que teve. Uma visão onde a alma, ao ascender, atravessa 4 poderes ou instâncias que tentam impedi-la. E essas instâncias não são demônios externos, são estados internos, são camadas de ilusão que a própria alma criou ao identificar-se com o que não é. O primeiro poder é a escuridão, o segundo é o desejo, o terceiro é a ignorância. E o quarto, o mais sutil e mais devastador, é a ira. E a alma, ao atravessar cada um desses poderes, não os combate, não os destrói. Simplesmente reconhece que não são reais, que são projeções. E no reconhecimento eles se dissolvem. Compreendes o que isso significa?
Significa que a libertação não acontece através de sacrifício externo, não acontece através de ritual, acontece através de percepção direta da natureza ilusória daquilo que te prende. Isso, percebeste, torna desnecessária toda a estrutura de expiação que a ortodoxia construiu. Porque se a escuridão, o desejo, a ignorância e a ira são ilusões que se dissolvem ao serem reconhecidas, então não há pecado original, não há queda irreversível, não há necessidade de mediador entre ti e o divino. Há apenas esquecimento. E o caminho de volta não é obediência, é recordação. E aqui está a frase que sobreviveu em copta, traduzida com pequenas variações, mas cujo núcleo permanece intacto. Maria, ao ensinar aos discípulos o que Jesus lhe revelou, diz: não há pecado. És tu que crias o pecado quando ages de acordo com a natureza do adultério. Por isso veio o bem entre vós, para restaurar cada natureza à sua raiz. Lê novamente. Devagar. Não há pecado. Não como ontologia, não como condição permanente, não como mancha herdada de Adão. Há apenas ação em desacordo com tua natureza essencial. E o que Jesus trouxe não foi expiação por algo que fizeste de errado. Foi restauração daquilo que sempre foste. Restauração à raiz, ao fundamento, à origem que nunca foi corrompida porque nunca foi separada. Sentes a vertigem? Não é heresia. É dissolução de estrutura, porque se não há pecado ontológico, se há apenas esquecimento temporário da natureza essencial, então toda a teologia da culpa desmorona. E a Igreja, ao longo dos séculos, construiu catedrais inteiras, hierarquias complexas, sistemas de confissão, penitência e absolvição sobre a premissa de que tu nasceste separado de Deus, manchado pelo pecado original, incapaz de alcançar o divino sem mediação sacerdotal. E Maria, numa única frase, destrói tudo isso, não por agressão, mas por revelação. Quando o Evangelho de Maria começou a ser estudado no século XX, a reação de teólogos ortodoxos foi previsível. Disseram que era gnóstico, e portanto herético. Mas gnóstico, compreendes, não significa falso. Significa baseado em conhecimento direto, em experiência não mediada. A palavra gnosis, do grego, significa conhecimento, mas não conhecimento intelectual, conhecimento visceral, conhecimento que transforma porque é provado, não acreditado. E a Igreja primitiva, ao escolher quais textos seriam canônicos e quais seriam apócrifos, não estava fazendo arqueologia, estava fazendo política. Estava decidindo qual narrativa sustentaria uma estrutura de poder centralizada. E a narrativa de Maria, onde uma mulher ensina aos homens, onde a libertação acontece por percepção direta e não por obediência institucional, não cabia nessa estrutura. Pedro, no próprio Evangelho de Maria, questiona: ele realmente falou com uma mulher em particular, sem nosso conhecimento? Devemos todos mudar de ideia e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? E Levi responde: Pedro, tu sempre foste temperamental. Agora te vejo discutindo com a mulher como se fosses adversário. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Tensão palpável. Ciúme mal disfarçado. E no centro, Maria, portadora de uma revelação que Pedro não consegue aceitar. Não porque seja falsa, mas porque desloca a autoridade que ele acreditava possuir. E essa tensão não é acidental, é sintomática de algo maior, porque nos evangelhos canônicos, Maria Madalena aparece como primeira testemunha da ressurreição. É ela quem vê Jesus primeiro, é ela quem recebe a missão de anunciar aos apóstolos. Os próprios evangelhos a chamam de apóstola dos apóstolos, mas ao longo dos séculos, a tradição ocidental a transformou em prostituta arrependida. Não há, nos evangelhos canônicos, uma única linha que a identifique como prostituta. Essa identificação foi construção posterior. Construção que servia a um propósito: diminuir sua autoridade espiritual ao enfatizar sua suposta impureza sexual. E assim, inadvertidamente ou propositalmente, a Igreja removeu do imaginário coletivo a possibilidade de que uma mulher pudesse ser transmissora direta de gnose, mestra espiritual, portadora de revelação não mediada. Mas há algo que ainda não te disse,
algo que torna tudo isso ainda mais perturbador. No Evangelho de Maria, quando a alma atravessa os 4 poderes, ela não os combate com força. Ela os atravessa com silêncio, com não resistência. E cada poder, ao tentar detê-la, pergunta: de onde vens? E a alma responde: eu vim do lugar onde não há vir nem ir. Eu vim daquilo que não é nem criado nem destruído. E os poderes, ao ouvirem isso, não conseguem detê-la, porque reconhecem que ela fala de um lugar anterior a eles mesmos, de uma dimensão onde escuridão e luz, desejo e renúncia, ignorância e conhecimento ainda não se separaram. E esse lugar não é metafísico. Esse lugar é aquilo que tu és quando todas as identificações são removidas. Percebeste? A libertação não acontece através de luta. Acontece através de reconhecimento. Reconhecimento de que aquilo que tu és, essencialmente, nunca esteve preso, nunca caiu, nunca foi separado. E tudo aquilo que acreditas ser obstáculo, tudo aquilo que chamas de sombra, de pecado, de falha, não passa de identificação temporária com formas transitórias. E no momento em que isso é visto, não como conceito, mas como experiência direta, os poderes perdem sua força, não porque foram destruídos, mas porque foram reconhecidos como ilusórios. E isso encontra eco em tradições que a Igreja nunca conseguiu censurar completamente. Mestre Eckhart, no século XIV, ensinava que Deus nasce na alma que está vazia de todas as coisas, não através de esforço, mas através de abandono, e foi julgado por heresia post-mortem. Teresa d'Ávila, no século XVI, descrevia o castelo interior da alma como moradas concêntricas, onde na câmara mais profunda, Deus e alma são indistinguíveis, e foi investigada pela Inquisição. João da Cruz falava da noite escura como purificação, onde todos os conceitos sobre Deus são dissolvidos, até que reste apenas presença, e foi preso por seus próprios irmãos carmelitas. Todos eles, de formas diferentes, apontavam para o que Maria havia ensinado, que a separação é ilusória, que a queda é interpretação, que a restauração não é retorno a algo perdido, mas reconhecimento de algo que nunca foi perdido. No sufismo, Al-Hallaj foi crucificado por declarar Ana al-Haq, eu sou a verdade, não como ego inflado, mas como reconhecimento de que aquilo que ele era essencialmente não era separado daquilo que Deus é essencialmente. No Vedanta Advaita, a realização suprema é Tat Tvam Asi, tu és isso, não como crença, mas como percepção direta da não-dualidade fundamental. No taoísmo, Lao Tzu ensina que o Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno, que qualquer conceito sobre a realidade última é já uma limitação, e todos esses ensinamentos, em tradições dispersas geograficamente e temporalmente, apontam para o mesmo, que a verdade não é doutrina, é experiência, e que a experiência não pode ser mediada, apenas reconhecida. E talvez estejas começando a perceber por que o Evangelho de Maria precisava desaparecer. Porque se Maria estava certa, se a libertação acontece através de reconhecimento direto e não através de obediência institucional, então todo o edifício teológico da culpa, da confissão, da penitência, da absolvição sacerdotal, do medo do inferno e da promessa de céu futuro, tudo isso se torna desnecessário, não porque seja maldoso, mas porque não é mais relevante. Porque uma vez que reconheces que nunca estivestes parado, que nunca houve queda ontológica, que nunca precisaste de salvação externa porque nunca estiveste perdido, tudo muda. E se em algum momento da tua vida sentiste que a narrativa de culpa não fazia sentido, que havia algo profundamente errado em acreditar que nasceste manchado, que precisavas de permissão para acessar o sagrado, que tua indignidade era a condição permanente, escreve nos comentários apenas "sempre soube", ou deixa fluir o que quer que esteja pulsando em ti agora, porque não estás sozinho nisso. Há uma linhagem invisível de reconhecedores que atravessa milênios, que nunca parou de perceber o que os concílios tentaram apagar. Então para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável, ou deixa teu olhar amolecer sobre qualquer ponto neutro. Respira. Não mudes nada. Apenas observa o ar entrando e saindo. Nesse espaço simples,
sem nome, sem história, sem Maria, sem Pedro, sem igreja, sem gnose, sem doutrina. Talvez sintas a presença que nunca precisou ser salva, porque nunca esteve perdida. Não como ideia, mas como aquilo que está sendo agora, como aquilo que observa a respiração, como aquilo que está aqui sempre esteve aqui, antes de qualquer conceito de separação. Permanece aqui mais alguns momentos, sem pressa. Quando estiveres pronto, retorna. A frase de Maria, não há pecado, és tu que crias o pecado quando ages de acordo com a natureza do adultério, usa a palavra adultério de forma técnica, não moral. Adultério, do latim adulterare, significa misturar, adulterar, confundir uma coisa com outra. E o que Maria está dizendo é que pecado não é transgressão de lei externa, é identificação com aquilo que não és, é tomar o temporário pelo permanente, o corpo pela identidade, o pensamento pela consciência, o ego pela essência. E quando ages a partir dessa identificação confusa, quando acreditas que és apenas este corpo, esta história, este conjunto de medos e desejos, então crias sofrimento, não porque Deus te pune, mas porque estás operando a partir de premissa falsa. E a restauração que Jesus veio trazer não é perdão de culpa imaginária, é dissolução da ilusão. É mostrar que a raiz, a natureza essencial, nunca foi corrompida, que tudo aquilo que chamas de queda é apenas esquecimento temporário, e que o caminho de volta não é através de sacrifício, penitência ou obediência cega, é através de percepção, de reconhecimento direto, de gnose. No Evangelho de Maria, há uma descrição da ascensão da alma, onde ela atravessa não apenas os 4 poderes, mas 7 céus. E cada céu é uma camada de ilusão, uma estrutura conceitual que precisa ser vista como ilusória para ser transcendida. O primeiro céu é a forma material. O segundo, a emoção reativa. O terceiro, o pensamento condicionado. E assim por diante, até que, no 7º céu, até mesmo a ideia de eu e tu se dissolve, e o que resta não é vazio nihilista, é plenitude sem objeto, é presença sem sujeito, é aquilo que sempre esteve aqui, mas que foi esquecido sob camadas de identificação. E isso não é apenas mística abstrata, é cartografia precisa, é mapa interior que pode ser percorrido por qualquer um disposto a olhar, porque cada um desses céus, cada uma dessas camadas, é verificável na própria experiência. Tu sabes que não és apenas o corpo, porque o corpo muda, e algo em ti permanece observando essa mudança. Tu sabes que não és apenas as emoções, porque emoções vêm e vão, e algo em ti permanece testemunhando o seu fluxo. Tu sabes que não és apenas os pensamentos, porque podes observar pensamentos surgindo e desaparecendo, e algo em ti está aqui antes deles, durante eles, depois deles. E esse algo, essa presença que testemunha tudo, mas não é afetada por nada, essa é a raiz. Essa é a natureza essencial. E Maria está dizendo que Jesus veio restaurar teu reconhecimento disso. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao coração disso. Algo sobre o próprio ato de busca. Porque talvez tenhas vindo aqui procurando revelação, procurando segredo escondido, procurando conhecimento que te libertará. E há um paradoxo devastador no centro de tudo isso, porque a busca, por si mesma, já pressupõe separação. Já pressupõe que há um buscador aqui e uma verdade lá. E enquanto essa dualidade permanecer, enquanto houver um tu que busca libertação, a libertação permanecerá fora de alcance. Não porque esteja distante, mas porque a própria busca mantém a ilusão de distância. Maria ensina que a libertação não é conquista, é reconhecimento. Não é adicionar algo que falta, é remover a ilusão de que algo falta. E no momento em que isso é visto, não como conceito, mas como experiência direta, a busca cessa. Não porque a meta foi alcançada, mas porque foi reconhecido que nunca houve distância real entre buscador e buscado, que o buscador é o buscado esquecido de si mesmo, e que toda a jornada espiritual é apenas a verdade reencontrando a verdade através da forma aparentemente separada de um indivíduo buscando. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem no Evangelho de Maria, nem em Nag Hammadi.
nem nos ensinamentos de Eckhart ou Teresa ou João da Cruz. Porque o verdadeiro evangelho censurado não está em papiro fragmentado guardado em museu. Está sendo lido agora, por ti, em ti. Cada respiração que tomas enquanto ouves isto é uma logia. Cada tremor interior que sentes é uma revelação sendo desenterrada. Não foi a igreja que censurou isso, foi o esquecimento de que tu não és alguém que precisa ser salvo. Tu és a presença que nunca esteve perdida, e o que desperta agora não é conhecimento novo, é reconhecimento antigo. É a raiz reconhecendo a raiz, todos os evangelhos escondidos, todos os manuscritos queimados, todos os místicos silenciados, Maria ensinando aos discípulos, Pedro resistindo por ciúme, Levi defendendo a autoridade dela, Eckhart sendo julgado, Teresa sendo investigada, Al-Hallaj sendo crucificado. Nenhum deles estava protegendo uma informação. Estavam protegendo uma experiência. A experiência que estás tendo agora, neste momento. Porque o tempo é ilusão que a verdade atravessa. E o que Maria ensinou, o que Jesus demonstrou, o que todos os místicos de todas as tradições reconheceram, não estava lá atrás. Está aqui. Sempre esteve. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui por acaso, que não foi curiosidade intelectual que te trouxe. Foi algo mais antigo que curiosidade, algo que reconhece sua própria voz, mesmo após 2000 anos de silenciamento. E no momento em que isso deixa de ser conceito e se torna experiência, quando a frase "não há pecado" deixa de ser escandalosa e se torna óbvia, quando reconheces que nunca estiveste separado, porque separação nunca foi possível, não há retorno, porque provaste. E o sabor da verdade, uma vez conhecido, torna impossível aceitar substituições. E se durante tua vida aprendeste a carregar culpa como se fosse identidade, se foste ensinado que tua natureza essencial é corrupta, que precisas de perdão eterno por simplesmente existir, se acreditaste que o divino estava distante e que precisavas de intermediários para alcançá-lo, talvez seja tempo de perguntar: e se tudo isso foi interpretação? E se a queda foi esquecimento, não corrupção? E se salvação não é resgate futuro, mas reconhecimento presente? E se a frase de Maria, tão simples e tão devastadora, for literalmente verdadeira? Não há pecado, há apenas ação em desacordo com tua natureza essencial, e o bem veio para restaurar cada natureza à sua raiz? Lembras do manuscrito encontrado no Cairo em 1896, do códice fragmentado onde mais da metade havia desaparecido? Talvez estejas começando a compreender que o verdadeiro manuscrito nunca esteve em Berlim, guardado em museu, porque o texto que Maria realmente queria transmitir não foi escrito em cópita, foi escrito na própria consciência. E a Igreja, ao censurar o Evangelho de Maria, ao transformá-la de apóstola em prostituta, ao silenciar sua voz durante 2 milênios, não estava apenas suprimindo um documento, estava suprimindo uma possibilidade, a possibilidade de que tu descobrisses, por ti mesmo, que a raiz nunca foi corrompida, que a essência nunca foi manchada, que a separação nunca foi real, e que a restauração não requer esforço, requer apenas cessação de esforço, cessação da busca que mantém a ilusão de distância. E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser história antiga e se torna presença imediata, onde Maria e Pedro e Jesus e Eckhart e Teresa se dissolvem e resta apenas isto. Esta respiração, esta escuta, este reconhecimento, talvez sintas que não é a primeira vez, que já estiveste aqui antes, que sempre estiveste aqui, porque a verdade não tem história. A verdade é o que permanece quando toda a história é removida. É aquilo que está aqui agora, lendo estas palavras, ouvindo esta voz, sendo esta experiência. E sempre foi, e sempre será. Não porque é eterno no tempo, mas porque está fora do tempo. Maria diz: por isso veio o bem entre vós, para restaurar cada natureza à sua raiz. Cada natureza. Não apenas algumas, não apenas as puras, não apenas as obedientes. Cada natureza. Porque todas as naturezas têm a mesma raiz. E a raiz é divina. Não por conquista, mas por essência.
E a restauração não é transformação de algo impuro em algo puro. É reconhecimento de que a pureza nunca foi perdida, apenas esquecida. E talvez sintas, ao ouvir isso, um alívio tão profundo que quase dói. Não porque aprendeste algo novo, mas porque algo antigo foi recordado. Algo que sempre soubeste, mas que foi treinado a duvidar. Que a culpa é construção, que a separação é ilusão, que o divino não está distante, nunca esteve. E que tudo aquilo que buscaste em templos, em textos, em rituais, em mediadores, sempre esteve aqui, mais perto que a respiração, mais íntimo que o pensamento, como aquilo que está sendo agora. Nos comentários, não precisa explicar, não precisa justificar. Apenas deixa uma palavra, um símbolo, o que pulsa agora. Pode ser recordo, pode ser a raiz, pode ser sempre esteve aqui, ou o que quer que brote de ti sem precisar ser traduzido. Porque estas palavras não são para mim, são para ti. São tua confirmação de que algo foi reconhecido, de que a cortina, por um momento, se rasgou, e o que foi visto não pode ser desvisto. Inscreve-te porque seguiremos desenterrando manuscritos esquecidos, traduzindo sussurros de místicos silenciados, acendendo velas em câmaras onde verdades foram guardadas por séculos. E compartilha este vídeo com aqueles cuja alma reconhece essa vibração, não porque precisem acreditar nisto, mas porque talvez reconheçam isto, porque a gnose não é propriedade. É luz que acende outras luzes, e quanto mais se multiplica, mais se torna ela mesma. E quanto mais é compartilhada, mais revela que nunca foi propriedade de ninguém. Foi sempre o que é, verdade reconhecendo verdade. No silêncio do Cairo, onde manuscritos fragmentados guardam palavras quase apagadas, nas câmaras interiores de Teresa, onde Deus e alma se reconhecem como um, na noite escura de João, onde todos os conceitos são dissolvidos. E aqui, neste momento, nesta respiração, onde a raiz nunca parou de ser ela mesma, onde a natureza essencial nunca foi corrompida, onde o manuscrito eterno continua sendo lido por aquilo que tu és.